Profissão Sexólogo, um podcast criado para dar visibilidade à atuação profissional do sexólogo no Brasil, com base em formação séria, ética e responsabilidade. Aqui falamos de sexualidade como atividade profissional, de pertencimento e de compromisso com as pessoas e com a sociedade. Estamos iniciando mais um episódio da série Prazer em Reconhecer, em que conversamos com profissionais da sexologia que constroem suas trajetórias com formação, ética e responsabilidade. E hoje recebemos como nosso convidado Mike Prata, que é sexólogo, médico especialista em infectologia e clínica médica, professor do Instituto Casal de Sarioli. Seja bem-vindo. Muito bom, quero muito agradecer esse convite, é um prazer poder falar aqui com vocês, com todo mundo que vai nos ouvir, falar sobre esse assunto que é tão importante, né, na vida de todas as pessoas, né, sexualidade, e falar com dois mestres, né, dois mestres que foram meus professores e que me ensinaram muito. E então estou bastante ansioso e vamos lá, vamos ver do que nós vamos falar aqui, né? O que vai rolar hoje por aqui. A gente não deu o detalhe de que ele é nosso colega de profissão também, né? Ele é professor no Instituto Casal de Sarioli, não é verdade. Isso? Além de ex-aluno, hoje é Isso. professor do Instituto. Ele é literalmente prata, ele tem prata no sobrenome, ele é prata da casa. Da casa. Exatamente. Sim, fui aluno do Instituto e, na verdade, foi um momento extremamente importante de virada na minha carreira, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje a partir também do que eu entendi que seria sexualidade no Instituto, né? Uhum. E então é uma experiência que para mim foi fundamental. Mas espera aí, doutor, não queima a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta é exatamente essa. Como foi seu caminho até a sexologia? Como é que foi? Conta pra gente essa trajetória até você chegar na sexologia. Então, na verdade, assim, eu como médico infectologista, né, a gente, enquanto infectologista, lida com questões referentes à sexualidade. Os nossos agravos, né, eles são agravos que são de transmissão sexual. No íntimo contato, né, nos fluidos corpóreos, no íntimo contato sexual se transmite de uma pessoa para outra um vírus, uma bactéria, um fungo. E então, no consultório, a gente lida muito com questões de sexualidade, né? E quando a gente fala, por exemplo, de HIV/AIDS, a gente fala de um estigma, um preconceito, um medo de uma epidemia que tem sua transmissão majoritariamente sexual. 90% das pessoas contraíram o vírus através do sexo. Então, o sexo se torna um tabu. Na sociedade, o sexo já é tabu. Sim. E quando a gente fala de uma infecção que vem através do sexo, esse tabu ele é exacerbado, né? É claro que o estigma e o preconceito do HIV/AIDS, ele se relaciona eu costumo dizer isso, eu falo isso diariamente para os pacientes, há dois grandes tabus. O tabu da morte, porque no início da epidemia as pessoas morriam, né, invariavelmente, seja rico, pobre, artista ou não tinha tratamento e então as pessoas morriam porque se trata de um vírus com potencial letal. E o outro tabu é o tabu do sexo. Uhum. E, portanto, parece que falar que se vive com HIV é declarar publicamente que faz sexo. E isso é difícil demais, principalmente para alguns grupos. Para uma mulher cis, heterossexual, casada há 20 anos, por exemplo, né? Como ela vai lidar com a sexualidade? Como que ela vai lidar com o fato de escancarar que ela faz sexo, né? E por isso que ela contraiu o vírus do HIV. Ou como uma mulher que é solteira e aí a gente sabe de tudo como funciona o estigma por trás, e aí como que ela vai se relacionar com outros parceiros tendo o vírus do HIV. E isso aparece muito no consultório.
e eu não conseguia ter apenas com minha formação médica, expertise para ir além, né? Para falar sobre sexualidade, para falar com naturalidade sobre as práticas sexuais. Uhum. E hoje, com o advento de diversas tecnologias, né? Um tratamento para o HIV de alta potência. Hoje nós falamos de prevenção, né? De diversas possibilidades de prevenção, onde tira o foco, né, da culpa, do medo. Pelo contrário, coloca a pessoa como protagonista das suas decisões e, portanto, ela pode sim decidir usar preservativo ou não, usar uma tecnologia medicamentosa ou não, como a PrEP, a PEP, usar outras tecnologias como gel lubrificante, tudo isso faz parte. Então, sempre me apareceu esses questionamentos, pessoas que ficavam se sentindo privadas da sexualidade porque se sentiam marcadas com o vírus, né? E então essa foi a principal motivação. Mas vou dizer também que, como ser humano, eu também tinha os meus questionamentos pessoais e também na minha vida pessoal busquei fazer terapia, né, por N questões. Inclusive, preciso confessar aqui que o professor Paulo também já foi meu terapeuta. Eu não lembrava disso. Muito no passado e faz muito tempo. E olha que foi indicação de uma amiga minha, que também buscou terapia por questões na época do relacionamento dela. Ela ia casar, e então ela achou que era importante olhar para essa questão também como os acordos pré-nupciais, eles entenderam que era importante passar em terapeuta, e aí eles buscaram terapeuta sexual para isso. Não sei se o Paulo lembra da história. E aí foi quando eu comecei a frequentar também a terapia, olhando, né, com esse foco na sexualidade. E aí foi uma catarse, né, assim, uma coisa que fez muita diferença para mim. Fazia sentido no meu trabalho, fazia sentido na minha vida pessoal, e eu queria entender mais, né, entendendo que a sexualidade ela é um completo bem-estar físico, psicossocial, espiritual, emocional, e que a gente pode viver, né, essa sexualidade sem culpa, sem dor, sem sofrimento, né, tirando o que a gente tem de melhor, né, do sexo e da sexualidade, que vai além do sexo, né? Olha, já que você me colocou nessa saia justa, porque eu não me lembrava disso. O terapeuta fica lá no consultório. O terapeuta fica no consultório. Você também tem formação em enfermagem, não é? Você antes de... Para mim é a segunda pergunta já. Não, porque ele vai então, com certeza colocar. Você tem formação em enfermagem, depois... Justamente. A minha primeira formação é enfermagem, eu fiz faculdade de enfermagem, né? E é interessante... É um profissional completo, não é? Porque a questão da sexualidade sempre permeou, assim, os meus questionamentos de pesquisa, digamos assim, né? E eu comecei no primeiro ano da faculdade, né? Eu estudei na Universidade de São Paulo, lá na USP, e a gente fazia aula no ICB, né? Que é lá na cidade universitária. E aí eu passando ali no corredor do ICB, com 18 anos, eu vi uma plaquinha assim, inscrições para a Liga de Sífilis, que se falavam assim, né? Liga de Sífilis, Liga da Dor, Liga do Trauma, né? Geralmente quem faz cursos da área de saúde sabe que tem essas ligas, que são grupos que estudam questões específicas. Aí eu olhei e falei, nossa, que interessante. Aceita alunos do primeiro semestre de enfermagem. Eu falei, nossa, sou eu, aluno do primeiro semestre, vou me inscrever. E aí, quando eu fui para a Liga de Sífilis, era uma liga que acontecia dentro do Hospital das Clínicas, e aí, na verdade, as pessoas vinham dessa liga, não era só sífilis, eram várias lesões genitais. Então, já era uma liga que tratava de questões de agravos relacionados ao sexo. Então, eu ficava encantado, assim, eu gostava do assunto. E aí eu pensava, nossa,
olha que lesão interessante, né? A gente aprendia a ver as lesões. E tinham várias histórias. Tinham pessoas que vinham encaminhadas do banco de sangue, porque iam doar sangue. Era o maior do nosso público da sífilis era do banco de sangue. Que iam doar sangue e tinham um teste de sorologia de sífilis positiva e aí eram encaminhadas para tratar ou para verificar se era cicatriz ou se era tratamento, enfim. E eu fiquei 2 ou 3 anos durante todo o meu percurso na faculdade de enfermagem fazendo parte dessa liga. E aí já casou um pouco o porquê hoje eu sou infectologista, porque eu comecei a desenvolver trabalhos junto do departamento de saúde coletiva, na área de epidemiologia para HIV/AIDS, porque justamente para eu fazer um programa da enfermagem nessa liga de sífilis, eu procurei uma professora do departamento de enfermagem de saúde coletiva. E ela trabalhava com HIV/AIDS. Então, tanto é que os meus trabalhos da faculdade de enfermagem são todos da área de HIV/AIDS, epidemiologia, mortalidade por HIV em mulheres no estado de São Paulo. E aí são muitos encontros, porque, por exemplo, um dos meus trabalhos na graduação era mortalidade por HIV/AIDS entre mulheres no estado de São Paulo. De 2006, o primeiro caso em 83 até 2006. Eram mais de 15 anos de rastreio. E aí, me chamava atenção nesse banco de dados que muitas mulheres, 25% do banco de dados, sabiam que os seus parceiros eram HIV positivos e viviam com HIV, né? E aí eu me questionava, mas por que mesmo sabendo que seus parceiros viviam com HIV, essas mulheres viviam essas relações, né, numa época que a gente tinha outro conhecimento sobre o HIV como é hoje, né? Porque hoje a gente sabe que quem trata não transmite, indetectável é igual a 0 e tudo mais. Lá em 2006 não era esse o conceito. E aí me intrigava e minha professora falava assim, a epidemia entre mulheres tem outra cara. A epidemia entre mulheres tem a ver com gênero, né? Uhum. As mulheres têm dificuldade de negociar o uso do preservativo com seus parceiros. As mulheres têm que negociar o preservativo no corpo do outro. As mulheres, muitas vezes, cuidam mais da sua família, do seu parceiro doente, para depois cuidarem de si próprias. Todo um viés da sexualidade. É aí, né? Todo viés, viés do gênero. Isso, Todo. Isso. Então, tudo isso foi me apresentado muito tempo, lá no começo da minha formação. E eu sempre entendi sobre isso, né? Que não, e é muito claro isso, né, para a medicina hoje, que quando a gente fala de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala do conceito de vulnerabilidade. Uhum. Ninguém tem uma IST porque procurou ou porque... a gente nunca culpabiliza o indivíduo. São questões de vulnerabilidade em vários aspectos individuais. Então, é diferente as minhas possibilidades de prevenção. Se eu sou homem ou mulher, se eu sou homem cis ou homem trans, se eu sou mulher trans ou mulher cis. É diferente de acordo com... então, a vulnerabilidade individual, a vulnerabilidade social. Então, se eu estou na periferia de São Paulo, é diferente se eu moro no centro, né? E a vulnerabilidade programática, que se eu estou em São Paulo, por exemplo, eu posso acessar PrEP no metrô. Agora, se eu moro numa comunidade ribeirinha do Amazonas, como eu vou acessar PrEP? Uhum. Então, quais que são as possibilidades que o governo, né, que o Estado me possibilita de acessar os recursos de prevenção? E vulnerabilidade tem tudo a ver com sexualidade, né? Como a gente aprende, né, Paulo? Sim. Sobre gênero, sobre classe social, Claro. sobre tudo isso que permeia a sexualidade. Perfeito. Aí vou lá para minha Vamos para a sua segunda pergunta. minha segunda pergunta. O que a formação em sexologia mudou na sua prática profissional, especialmente no modo como você passou a escutar e a cuidar das pessoas? A formação em sexologia ela é tão ampla, né? A gente aprende vários aspectos, né? E
eu acho que o que ficou para mim como essência é a diversidade. Porque, por exemplo, a gente compreende assuntos da área de BDSM, né, que o curso oferece pra gente, coisa que eu não conhecia nada sobre. A gente estuda um pouco de psicologia, né, de história, dos pensadores da área de sexologia. Tenho medo de falar os nomes errados, mas Kinsey, é isso que eu ia falar. Kinsey, Freud, né, a gente estuda. E então é o comportamento humano. Ter tido a oportunidade de ter contato com todos esses aspectos foi fundamental para qualquer pessoa que lida com outras pessoas. E enquanto médico que lida com outras pessoas, isso foi fundamental para mim. Em especial, estudar sobre transgeneridade, que foi algo que eu estudei mais a fundo, foi no curso de sexologia. E... Não tem isso na medicina? Olha, Paulo, talvez hoje alguns currículos tentem incluir temas de diversidade dentro do currículo médico ou das áreas de saúde. Mas na minha formação, né, lá em 2005, eu não estudei isso na faculdade. Transgeneridade não era algo que fazia parte, nem cuidados de população LGBT, nada sobre o assunto, né? Tão necessário, não? E foi no curso de formação de sexólogos que eu aprendi sobre transgeneridade, né? Uhum. Sobre gêneros dissidentes, sobre corpos dissidentes, sobre o que são esses corpos. Então, foi um encontro, foi um casamento, porque eu, enquanto infectologista, a gente sabe que a epidemia do HIV ela é concentrada em algumas populações. E ela é concentrada em populações de homens que fazem sexo com homens, né, homens gays, e mulheres trans e travestis. E a gente sabe os diversos motivos pelos quais é concentrada, né? Não tem nada a ver com promiscuidade, nada a ver com isso, né? A gente tem questões sociais que impactam a essa população maior chance de infecção por HIV. E em questões biológicas, inclusive, né? Inclusive, porque a gente sabe que, por exemplo, a prática de sexo anal, ela tem maior risco de infecção, porque tem mais sangramentos, fissuras, microlesões, diferente do sexo vaginal. E por isso, né, que homens gays, que normalmente praticam sexo anal, têm maior chance de infecção, pelo um risco biológico maior. Né? Não é que homem cis heterossexual não tá fazendo sexo, não. Tá fazendo muito sexo também. Só que faz um sexo de menor risco para a infecção do HIV, que é o sexo vaginal, né? Isso quando não faz sexo anal também, mas pensando no sexo vaginal. Então, é uma epidemia mais concentrada nessas populações e eu percebia isso no consultório. E eu atendia muitas mulheres trans e travestis e eu pensava, nossa, eu tô aqui preocupado com carga viral, com CD4, com as profilaxias, com as vacinas. Mas quais são os hormônios que elas usam? Quais são os procedimentos cirúrgicos que estão fazendo? Quais são os procedimentos legais ou até mesmo clandestinos que estão sendo submetidas? E aí eu comecei a me interessar muito por esse assunto, porque era muito comum acontecer isso no consultório. E aí eu falei, não, eu preciso olhar para isso. Eu preciso entender esses corpos, entender o que passa, né? Entender melhor para que eu possa intervir para além do hormônio. Sim. Aliás, para além do hormônio, para além do tratamento do HIV. E aí foi quando eu comecei a estudar, e aí veio o curso, e aí eu entendi um monte de questões, né? E cada vez que a gente estuda mais, uma coisa que fica muito clara para mim quando eu olho para essa população, que a medicina tradicional patologizou muito esses corpos, né? A necessidade de um diagnóstico, de um CID, para que consiga acesso à cirurgia, para que consiga a modificação do nome. Claro que isso mudou hoje, né? Mas no início era assim. E quando a gente olha pela ótica da sexualidade, pela ótica
da antropologia, da sociologia, a gente entende que comportamento humano, ele é variado. A experiência humana é ampla. A gente não precisa dar diagnóstico para tudo. E é isso que essa população reivindica. Que elas sabem o que querem para os seus corpos. Não tu precisa tudo passar pelo crivo da medicina ou por um diagnóstico. Sem dúvida. E é isso que hoje eu tenho entendido, né, e sido um defensor da despatologização do corpo trans, né, que esse corpo, ele também consegue ser autônomo e ter consciência sobre o seu cuidado. Então, que a construção seja junta, seja coletiva, e não seja uma coisa vertical, né? Seja uma troca. E tudo isso, a gente tem mais do que oportunidade de discutir no curso de sexualidade, né? A experiência humana, ela sempre é rica, né? É evidente, né? As aulas são sempre muito ricas, muito... a gente fica entusiasmado, né? As turmas são muito entusiasmadas, Sim, porque sim. é uma oportunidade de olhar a vida com outra ótica, né? Principalmente nas aulas dele, né, professora Graça? É verdade. Nas aulas do professor Mike, os alunos, as alunas adoram as Exato. aulas do professor Mike. Professora, tem um jabá para fazer aí, professora? Eu tenho. Então vamos lá. Vamos lá. A Abrasex mantém a oferta de 25% de desconto para pagamento à vista da anuidade de 2026. Para você aproveitar esse desconto, você tem que colocar um código, entrar em contato com a Abrasex, e o código é profissão sexólogo com o casal Tessarioli. É só mencionar o profissão código. sexólogo com o Isso. casal Tessarioli, menciona o código, tem o desconto. Você fala com a equipe da Abrasex, a equipe vai te atender, aí você menciona o código e você vai ter o desconto de 25% Na à anuidade vista, de para o 20. pagamento à vista. Olha, vamos voltar aqui para a entrevista que está sensacional, conhecer um pouco mais aqui da carreira do doutor Mike Prata. Doutor, fala uma coisa para a gente, como é que você enxerga hoje o campo de atuação profissional em sexualidade dentro da saúde, especialmente, você estava comentando agora há pouco, no cuidado com as populações LGBTQIA+, eu falei correto? Porque... Sim, na verdade, tem uma maneira que a sociedade civil reivindica, né, que seja dito, e tem a maneira oficial, né? Hoje, a maneira oficial pode ser falado LGBTI+. Perfeito. Exato. Já tem o I, LGBTI+. Agora, a sociedade civil, né, reivindica que sejam ditas todas as letras, né? Todas as Então, letras. LGBTQIAPN+. Ah, legal. Ah, então faltou algumas. É. E aí, pessoas trans também, que eu acredito que seja um grande público também, que é um público que você atua, né? Dentro Sim. dentro do seu campo de atuação. E prevenção combinada, que você falou muito rapidamente, aí PrEP, PEP, controle das ISTs. Sim. Então, como você enxerga o campo de atuação profissional em sexualidade dentro da saúde, dentro de todo essa abrangência que tem na sua área? Olha, na verdade, assim, não tem como falar de saúde plena, né, se eu não falar em sexualidade, né? O sexo permeia a vida das pessoas e a sexualidade, ela tem a ver com isso, né? Com o meu posicionamento político, com as questões relacionadas a gênero, né? Ser mulher nesse país é diferente de ser homem, Sim. né? Ter acesso, ou seja, ter acesso porque você é de classe social A é diferente de quem é de classe social D, né? Isso impacta os potenciais de fortalecimento e desgaste da vida de uma pessoa. Então, saúde envolve tudo isso. E quando eu falo de saúde como direito,
né? A gente tem aqui que falar de saúde como um direito, e dentro da Constituição, saúde é um direito para toda pessoa. Isso é independente de gênero, de cor, de raça e de classe social. Sim. Só que a população LGBT, em especial a população trans, teve seus direitos negligenciados ao longo de muitos anos. E quando eu falo negligenciado, é de não conseguir entrar no serviço de saúde. Estou querendo falar aqui de saúde pública, né? De saúde que acontece dentro do SUS. Por exemplo, não foi incomum, quando eu comecei a trabalhar com a população de travestis e transexuais, ter mulheres trans e travestis que não tinham sua carteira de vacina em dia. E não é assim que não tinha em dia porque não tomou uma ou outra dose. Não tinham doses de muitos anos. E elas falavam, eu não consigo entrar no posto de saúde porque lá olham para mim diferente. Lá não me chamam do meu nome social. E eu não consigo voltar. Então, eu estou falando de uma barreira de acesso. Claro. Né? E eu estou falando de ser humano e de lei. Né? O SUS é para toda pessoa. O SUS tem que ser universal. Né? A gente tem as diretrizes do SUS. Universalidade, equidade, ou seja, dar de acordo com o que cada um precisa. Se você está precisando de mais, você precisa de mais. Uma das críticas, né? Eu faço um ambulatório no município aqui da Grande São Paulo, e na época da implementação do ambulatório trans, algumas pessoas chegavam e falavam, nossa, vocês estão preocupados com hormônio para as pessoas terem modificações corporais quando a gente não tem remédio para hipertensão ou para diabetes. Eu falava, triste não ter remédio para hipertensão e para diabetes, mas isso não exclui a necessidade de ter hormônio para pessoas que precisam disso para viverem bem. Isso faz parte da política do SUS. Tem gente que vai precisar de uma cirurgia de milhões de dólares por conta de uma neurocirurgia minimamente invasiva. Tem gente que vai precisar de medicação para diabetes. Tem gente que vai precisar de medicação para queda de cabelo. Tem gente que vai precisar de hormônio. Uma demanda não se sobressai a outra, não é? se sobressai a outra. Uhum. Só que por muito tempo isso não foi compreendido pelos gestores. Até hoje não é, né? Até hoje é que hoje tem legislação. Né? Então o município que não se adequa à legislação está deixando de cumprir com os requisitos do SUS. Né? Tem portaria. Uhum. E por isso a importância dos movimentos, né? Os movimentos sociais, as pessoas, por isso que é importante os espaços onde as pessoas consigam pensar para além da medicina, onde existam pessoas que pensam na antropologia, na sociologia, que entendam os grupos. Sim. Porque só hoje temos legislação porque movimentos sociais existiram. E mais uma vez, hoje a população LGBTQIAPN+, ela tem minimamente direitos garantidos por N portarias que são lançadas, né, no Ministério, porque tem a Constituição Federal, tem a lei do SUS, mas tem portarias que são lançadas de acordo com várias políticas. Políticas da população negra, política das mulheres, políticas das pessoas com deficiência. E essas políticas, elas só acontecem porque existiram movimentos sociais. E hoje a política de cuidado à população LGBT, ela não deixa de estar totalmente atrelada ao movimento social das pessoas vivendo com HIV. Né? Por quê? Ser trans, ser gay, ser travesti, tudo isso, num passado muito recente, não importava. Isso acontecia na clandestinidade.
cada um fazia o que queria, onde quisesse, né? Até hoje isso se reverbera, as pessoas tendem a dizer, pode ser o que quiser se for, né, em 4 paredes, mas não precisa estar aqui demonstrando afeto, porque no passado era assim que a sociedade queria e via. Tudo isso acontecia no escuro, no clandestino, não incomodava a sociedade. Mas por conta da epidemia do HIV, a questão gay, a questão trans, ela ganhou espaço, porque o HIV não é um vírus que escolhe pessoas pelo gênero. Ele é um vírus atrelado a uma prática sexual. E heterossexuais também fazem sexo. Então, a proporção, né, a partir da década de 80, que tudo isso começou a acontecer, esses movimentos. Ele é um vírus humano, não é? Exato. É um vírus humano. Está até no nome dele, né? Exatamente. E aí, por conta da epidemia do HIV, esses grupos passaram a exigir, né, que precisavam também de cuidados. E aí a sociedade começa a ter esse fenômeno, né, que é um fenômeno histórico, né? A gente vem aí já década de 60, né, com alguns movimentos, né? Movimento hippie, Sim. movimento das mulheres, e aí o feminismo, e aí vem a epidemia do HIV, que dá força para tudo isso. Professor, acho que a gente vai ter que combinar um episódio com o Dr. Mike para a gente falar muito sobre isso, hein? Ele, de certa forma, até entrou um pouco na minha pergunta aqui. Vai lá, professora. Quando a pergunta que eu ia colocar, mas você trouxe um pouco disso na tua fala. Quais cuidados éticos você considera indispensável ao trabalhar com sexualidade no contexto clínico e médico, onde ainda existe o risco de reduzir a pessoa à condição de diagnóstico ou diagnóstico? Eu acho que quando a gente fala de ética, né, a gente sempre tem que entender que trata de uma vida, de uma pessoa. A gente nunca pode objetificar, né? A gente tá sempre falando de uma história, né? Então, desde quando vai fazer uma entrevista com cuidado, com respeito, compreendendo que existem diferenças, eu não posso julgar o outro pela minha ótica, eu não posso achar estranho algo que eu não faço, né? Então tem que ter esse cuidado, esse respeito. E aí envolve outras questões, até, por exemplo, a necessidade de fazer um exame físico, respeitar os limites, um lugar apropriado, sem expor. Tem a questão do sigilo, não falar sobre esses casos de maneira inapropriada, inadequada. Tudo isso é ética profissional e dessa maneira que a gente tem que lidar. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando na maioria das vezes, de coisas íntimas das pessoas. E não é nem sempre no primeiro contato que as pessoas vão compartilhar suas intimidades, né? E então, eu acho que esse cuidado. E às vezes isso não é dado. Por isso que precisa de formação. Você precisa aprender como fazer isso. Aprender a fazer um inquérito de anamnese, aprender a abordar de que forma, em qual momento, se tiver que fazer exame, dependendo, né, do objetivo, fazer com cuidado, com respeito. E então é extremamente importante, né? Quando a gente fala do que é íntimo por outro, a gente tem que respeitar, porque senão a gente corre risco de fazer muito mal, né? E em vez de ajudar, em vez de intervir positivamente, trazer sequelas irrefutáveis, né? Assim, com difícil reparação, dependendo da maneira, né? A gente conhece de pessoas que são traumatizadas por profissionais. Sim. Então a gente tem que ter cuidado, empatia, né? Que é isso, compreender o outro com respeito, minimamente. Acho que seguindo essa linha,
é um bom caminho para não cometer erros, né? Claro que enquanto ser humano a gente está sujeito, mas enquanto profissional, cometer erros também tem implicações legais, né? Então tem que ter muito cuidado, porque eventualmente pode repercutir processo e enfim. Então é importante ter formação para não sair fazendo coisa da cabeça e coisa errada. Bom, e aí, já que você falou que tem que ter formação para não sair fazendo coisa da cabeça, eu vou te perguntar exatamente sobre isso. Que conselho você daria para quem quer atuar com sexualidade na área em que você atua, que é a saúde, sem patologizar o corpo, o desejo e as identidades das pessoas? Sim. É como eu falei, os cursos de formação de saúde ainda falam um pouco sobre esse assunto. Então, é necessário buscar formação extra e buscar formação em locais que trazem informação, conteúdo sério, conteúdo baseado em evidência, que proporcionem vivências e experiências próximas da realidade, com pessoas que tenham experiência e consigam trazer para o aluno, né, o máximo possível de elementos para que essa formação seja válida e proporcione de fato, né, a possibilidade de trabalhar de maneira segura. Então é isso, né? É importantíssima a formação. Despender de tempo, investir em formação. Não tem como ser dado isso. Não tem. Não existe outra maneira de não ser de forma calculada, né? Tem que despender de tempo, investir tempo, ter paciência e acreditar, né? Querer fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos agradecer? Vamos agradecer. Muito obrigado aí, viu, professor Muito obrigado. Mike. Professor Obrigado, Mike deu uma aula aqui, amigo, né? deu uma aula aqui hoje. E voltará aqui para falar sobre a área dele, né? Especificamente sobre a área dele, né? Tem grandes contribuições aí. Professor, muito obrigado, viu, pela participação. E aí, muito obrigada por ter vindo aí na tua correria. Eu agradeço muito e, assim, eu sou muito grato a esse casal, porque aprendi muito com eles e aprendo ainda, viu? Porque eles são uma máquina de pensar e de estratégias. Então, assim, fazer o curso do casal aqui é você despontar para além da sexualidade, viu? Você entender sobre diversas questões, sobre estratégia, sobre planejamento, e isso é algo que eu agradeço muito, porque foi algo que fez a diferença na minha formação pessoal, profissional, e eu sou muito grato, de verdade. E a gente agradece, aliás, por estar com a gente. Então vamos lá, finalizando. Esse foi mais um episódio do Profissão Sexólogo Casal Tessarioli. Um espaço para pensar a sexualidade como atividade profissional, com formação, ética e responsabilidade.